Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e hoje nós vamos dar início a um novo estudo. Nós vamos estudar hoje sobre a organização do trabalho pedagógico, mediando o olhar da criança sobre si mesma. Tá? Esse é um estudo feito em cima do livro Coleção Pró-Infantil, do Ministério da Educação, módulo 2, unidade 2, livro de estudo, volume 2, tá bom? Se você tem interesse, né, de ler esse livro, é só você digitar lá no Mac, né, na barra de ferramentas, tudo certinho, vai aparecer para você lá a coleção Pro Infantil do Mac, tá? Para download. É gratuito o material, tá bom? Então vai ser esse o nosso conteúdo de estudo que a gente vai ver hoje. Quais são os nossos objetivos? Discutir como a construção de conhecimento se faz nas práticas pedagógicas, explorar diferentes concepções sobre o processo da aprendizagem humana, discutir aspectos como a formação da autoimagem, o controle de esfíncteres pela criança, a ocorrência de mordidas entre crianças, né? Os palavrões, o exibicionismo, numa perspectiva ligada à formação da identidade, na relação com os outros dentro de uma cultura concreta. Tá? Nós vamos ver como é que a criança se vê, né? Como é que é a imagem que ela tem dela mesma. E gostaríamos de ajudá-la, né, professor, professora, a aprimorar sua prática no trabalho pedagógico, de forma a mediar o olhar da criança sobre si mesma e sobre o mundo, e ajudar a criança a constituir sua identidade, acompanhando seu belo processo de construção de conhecimentos e da subjetividade. Certo? É isso que nós vamos estudar, né? Para apresentar as principais ideias sobre o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos, de forma a subsidiar a sua mediação nesse desenvolvimento, organizamos a aula em 3 módulos a saber. Tá? Esse conteúdo foi dividido em 3 módulos, né, que nós vamos fazer em 3 aulas, tá bom? Vou continuar aqui, né? Módulo 1. Vou botar. Reconhecendo experiências de aprendizagem. Módulo 2, a exploração do ambiente imediato. E o módulo 3, a construção da identidade pela criança, tá? Então, nós vamos dividir esse conteúdo, né, em 3 aulas. Hoje nós vamos dar início à aula 1, né, o módulo 1, reconhecendo experiências de aprendizagem. O objetivo específico a ser alcançado nesta aula será discutir como a construção de conhecimento se faz nas práticas pedagógicas, ok? Então vamos dar início, né, à nossa aula. Muitas pessoas imaginam que o resultado de uma aprendizagem depende da inteligência da pessoa, criança ou adulto. Ou seja, quem aprende rápido é inteligente. Quem não aprende ou demora a se apropriar de um determinado conteúdo, significado ou de uma ação não é tão inteligente assim. Mas será que essas ideias estão corretas? Será tão simples assim avaliar a inteligência e a aprendizagem de alguém? Não é? Muitos de nós, professores, fomos acostumados a entender que aprendizagem significa o domínio ou a memorização de conceitos ou de técnicas usadas para se obter um determinado resultado. Por exemplo, ensinar às crianças o nome das cores ou a escrever o seu próprio nome. Com isso, ficamos surpresos quando uma criança reage de uma forma inesperada e inteligente, por ela ter aprendido outras coisas que não estavam em nossos planos, não é? Muitas vezes acontece isso dentro de sala de aula, né? Você pensa, né, que sabe tudo, que se você que a criança, tadinha, não sabe nada, que está ali tão, né, livre, leve e solto, digamos assim, e ela já sabe mais do que aquilo que você imaginou que ela soubesse. E detalhe, né? Muitas vezes não fomos nós quem ensinamos. Quer dizer que ela aprende coisas à nossa revelia, né? A revelia do professor. Aprende com outras crianças e aprende mesmo quando, interagindo com ela, não estamos preocupados com o que ela está aprendendo. Ela também aprende coisas que não queríamos que aprendesse, né? Nós professores não temos o controle, né, de tudo. Nós
fazemos nosso planejamento, né, nossas aulas, mas nós não sabemos o que ela já sabe a respeito, se ela já ouviu, se ela tem, né, conhecimento a respeito daquilo que nós vamos ensinar, como é que é, né, se ela já tem já foi estimulado, né, trabalhado em casa, algum conteúdo ou não, que muitas famílias ajudam bastante em casa, né? Claro que tem outras que não. Tem crianças que têm acesso a mais informações do que outras, então nós não sabemos realmente o que ela já sabe. Pois é, temos a pretensão de formar as crianças, mas não temos total domínio sobre elas. As crianças são seres inteligentes, o que significa que tomam suas próprias decisões sobre como agir diante de cada situação. Temos grande influência sobre o seu desenvolvimento, mas sempre haverá diferenças entre o que nós ensinamos e o que elas aprendem, sobre o que desejamos para elas e o que elas realmente são, não é? Como eu disse, o professor pode fazer o planejamento dele, passar aquele conteúdo, né, ensinar para a classe toda, mas é difícil saber realmente se ela aprendeu do jeito que esperávamos que ela aprendesse, né? Se ela está se desenvolvendo do jeito que é o esperado. Repare a diferença. Educação e ensino são coisas diferentes. Embora estejam juntos em muitas de nossas práticas, podemos ensinar muitas coisas, né? Tais como palavras, ações ou conceitos. Mas educar é algo muito mais amplo. Envolve a formação da pessoa, seus costumes, valores, sentimentos e forma de ver o mundo, né? São coisas que andam juntas, mas são distintas, né? E uma complementa a outra. Educamos as crianças e podemos ensinar a elas muitas coisas em atividades como as de refeição, de higiene, na hora de dormir ou quando elas estão brincando. Por outro lado, podemos ensinar melhor algumas coisas conforme o cuidado que dedicamos a estes momentos. O professor pode, né, aproveitar todos esses momentos, como está aqui, né, as atividades como as de refeição, de higiene, a hora de dormir, a hora da brincadeira, para estar ensinando as crianças. Tudo o que você vivencia ali com a criança é um momento de aprendizado. Tudo é lúdico, né? Você pode aproveitar cada momento, não desperdiçar nada e transformar em aprendizagem, tá? É muito diferente a experiência para as crianças. Por exemplo, se proporcionamos um ambiente organizado ou não, se lhe damos uma atenção individualizada ou não, a maneira como desenvolvemos uma atividade, seja de alimentação, na realização de um projeto de pesquisa ou na brincadeira, revela às crianças o cuidado que estamos dedicando a elas, não é? Quando o professor se dedica àquele ensino, né? Ele dá atenção para a criança, ela vai perceber se o professor está se dedicando ou não, e com certeza isso vai influenciar na aprendizagem, tá? Olha aqui como a gente pode ver aqui, né? Quando a criança sabe que a professora, né, o professor se mostra interesse no seu aprendizado, com certeza isso influencia, né, no desenvolvimento dessa criança, na aprendizagem dessa criança. E através da afetividade, eu tenho certeza que ela aprende mais, né, gente? Como vocês estudaram, né, nos estudiosos que nós vimos nas aulas anteriores, quem não pôde ver, tem aí no canal, né, sobre Valon, sobre Vygotsky. Eles sempre falaram da importância, né, do relacionamento das pessoas. Isso influencia de um modo muito positivo na aprendizagem. Então, a criança sente quando o professor realmente está interessado nela, né, na sua aprendizagem, no seu progresso dentro de sala de aula. A aprendizagem e a afetividade caminham juntas. Não pense, professor, que a afetividade diz respeito somente ao carinho e ao amor. Quando falamos em afetividade, estamos falando de todas as emoções e sentimentos que afetam uma pessoa, não é? E a escola não é diferente. Se nós temos um ambiente propício para o ensinamento, né? Se a criança se sente acolhida, bem tratada, os amigos gostam, se ela sente que os amigos gostam dela, que o professor gosta dela, ela tem mais condições de aprender do que o que fosse o contrário, né? Porque quando a criança chega na sala de aula, ela se sente excluída, ela se sente rejeitada, isso vai colocando uma barreira diante da criança e da aprendizagem. Então é muito mais difícil quebrar essa barreira, né? Do que nós tentarmos ensinar a criança através
da afetividade, né, de uma maneira positiva. Conforme a maneira como cuidamos de cada uma das atividades com as crianças, podemos estar lhes proporcionando diferentes afetos, tais como a admiração, a gratidão, a inveja, a raiva, o despeito, o medo, o arrependimento, a culpa, a coragem, a presença ou ausência de autoestima e tantos outros. Por isso que é importante, né, o professor ser um professor capacitado, que realmente se identifique com a profissão. Porque olha só quantos sentimentos, não é? Alguns sentimentos ótimos, né? Gratidão, admiração, coragem, mas tem tantos outros sentimentos negativos que o professor pode incutir no aluno, infelizmente. A raiva, o medo, né? O arrependimento, a culpa. Então, isso aí tudo influencia no aprendizado da criança, né? E é importante a gente ter essa visão a respeito disso. Desde que nascemos, o estado emocional nosso e das pessoas com quem interagimos afeta a nossa capacidade de aprender e de agir sobre o mundo. À medida que aprendemos, nos tornamos capazes de identificar nossos afetos e algumas vezes voltá-los para o nosso benefício. Isso também é aprendizagem. Como eu disse, né? O nosso estado emocional é, tem muita responsabilidade na nossa aprendizagem, tá? Afeta a nossa capacidade de aprender e de agir sobre o mundo de maneira muito significativa. Quando você vê um aluno que passa por problemas em casa, né? Ele é revoltado, indisciplinado, então o emocional dele está muito mexido, muito abalado. Então, com certeza, esse aluno, mesmo que mostre inteligência e capacidade de aprender, ele vai apresentar muita dificuldade, não é? Por conta dos sentimentos revoltos que ele tem, né? Que ele traz consigo. As crianças, com sua inteligência e afetividade, estão aprendendo sobre o mundo e sobre si mesmas, a partir de todas as interações que os adultos, especialmente os pais e os professores, estabelecem com elas, não é? Então, olha só como é importante nós mantermos um bom relacionamento com as crianças, não é? Tanto a família quanto a escola. Para cumprirmos nosso papel na educação das crianças, é necessário que estejamos atentos tanto ao que elas estão aprendendo quanto ao que estão sentindo. Não basta só passarmos o conteúdo, né, fazendo a nossa aula, nosso plano ali bonitinho, se o nosso aluno não está apto para a aprendizagem, se por algum motivo o emocional dele não proporciona aquele momento de aprendizagem, né? Então nós precisamos estar atentos, ver o que é que está acontecendo com esse aluno. Mas não é somente a afetividade que influencia e é influenciada pela aprendizagem. Podemos dizer que os seres humanos integram aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e afetivos e sociais. Vamos primeiro nos reportar a uma situação na vida dos adultos para compreender essa integração, não é? Aqui nós vemos que a criança, como qualquer pessoa, como qualquer adulto, ela também abrange, né, os aspectos físicos, psicológicos, e tudo isso influencia de forma positiva ou negativa na sua aprendizagem. A expectativa de um acontecimento novo, a tristeza por uma frustração, a alegria por uma grande realização alteram significadamente as nossas condições físicas, psicológicas e sociais a cada momento das nossas vidas. Isso não é diferente com as crianças, né? Essas condições fazem com que tenhamos momentos menos ou mais propícios para aprender. Nós somos assim adultos. Tem dias que por conta de algum acontecimento, nós vamos estar bem, né? Com super animados, autoestima lá em cima, alegres. Então, esse dia com certeza vai produzir muito no nosso trabalho. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nos acontece algum momento, né, de frustração, de tristeza, um abalo emocional, nós vamos render menos nesse dia com certeza, né? Se ainda formos trabalhar, né? Dependendo da situação, nem trabalhar a gente não tem coragem de ir, não é verdade? Porque e as crianças também são assim, não é? Você imagina você passar por perda de um emprego, por exemplo, e aí você faz faculdade, e você naquele dia você tem uma prova e tem que estudar. Como é que você vai estudar, né? Como é que você vai dar conta do recado? Você vai fazer a prova, lógico, mas se você vai dar o seu 100%, só Deus sabe, não é verdade? E a criança é assim.
os momentos de tristeza também influenciam na sua aprendizagem, né? Seus momentos de aborrecimento, de problemas familiares, ela traz isso para a escola também. Então isso também influencia se ela vai aprender ou não, como é que ela vai aprender, se ela está aprendendo ou não. Portanto, à medida que aprendemos a manipular os objetos, a organizar nossas ações numa sequência, a lidar com as pessoas, etc., nos tornamos mais capazes de viver melhor, atingir nossos objetivos, obter a satisfação e prazer com a vida. Porém, essa aprendizagem não é simples. A criança precisará de muitos anos para compreender e se apropriar das práticas sociais concretas e dos significados existentes em sua cultura, né? Ela vai levar muitos anos para aprender a se relacionar com as pessoas e saber mexer, né? Trabalhar com as suas emoções, com o seu psicológico. Professor, quando você estiver diante de uma criança mais lenta ou que se mostra sem saber o que fazer, né? Perdida, tente observar se a dificuldade que ela demonstra está mais relacionada à falta de informações prévias, a uma dificuldade emocional ou afetiva para pensar objetivamente sobre a situação, ao fato de estar interessado em outra coisa, ou a algo que nenhum de nós ainda podemos supor que possa estar ocorrendo com ela. Quando nós nos deparamos com uma criança que aparentemente não está aprendendo, né? Nós podemos imaginar que sejam mil coisas. Ela pode estar passando por uma dificuldade emocional, ela pode ser distraída mesmo, estar pensando em outra coisa, ela pode estar doente, não está bem. Então, são vários acontecimentos ali, não é? Várias situações diferentes que podem nos chamar a atenção. E o professor precisa estar atento a esses acontecimentos, né? O que está levando o meu aluno, a minha aluna, a não aprendizagem? Não é? Ela está legal hoje, ela está bem? Será que ela dormiu direito? Será que ela comeu direito? Será que ela está doente? Ela é gripada, com dor de garganta? O que será que aconteceu com ela? Né? O que está acontecendo com ela? Então, nós temos que ficar atentos a isso, para nos chamar a atenção. Né? Com o que vimos até aqui, só botar esse pedacinho aqui. Isso. Com o que vimos até aqui, podemos perceber a importância do acolhimento, de um clima positivo, né, afetivo, positivo, da formação de vínculos e amizades para a criança, suas relações sociais, né, que tem muita importância e devemos considerá-las com seriedade. Né? Os vínculos, as amizades, né, o social da criança é muito importante para que ela venha se desenvolver de forma sadia. Educador. Transmite a segurança. O educador transmite segurança acolhendo as emoções da criança, ouvindo-a, valorizando suas perguntas e produções e respeitando suas opiniões. Nós precisamos respeitar o nosso aluno, valorizar suas perguntas, por mais simples que sejam, não é? Acolher as suas emoções, dar importância para aquilo que ela está vivendo, né? Dar importância para aquela birra, para aquele choro, para aquela alegria. Tudo que a criança faz precisa ser importante para o professor. O professor precisa respeitar, não é? O professor que tem um bom relacionamento com os alunos, eles tendem a aprender mais, gente. Estamos todos aprendendo e temos muito que aprender sobre as crianças. O que elas podem estar aprendendo a cada situação, não é? O que elas podem estar aprendendo? É o que tentaremos identificar na nossa próxima aula, que vai ser sobre a exploração do ambiente imediato. Assim nós terminamos a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e puderem deixar um like no canal, eu agradeço. Se quiserem compartilhar também, fico muito agradecida, tá? Espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigada pela sua presença.